Olá e bem-vindos à segunda parte do nosso projeto, ensinando a fazer uma calculadora de 10 bits. Nessa segunda parte, nós vamos nos atentar a percorrer um pouco de cada uma das operações que são feitas na calculadora, que são as partes mais importantes desse trabalho. Lembrando que nós vamos estar utilizando essas operações para 10 bits para 10 bits, ou seja, nós vamos estar somando 10 bits com 10 bits ou subtraindo 10 bits com 10 bits. Bom, começando pela soma, nós temos então o pequeno módulo aqui que vou estar mostrando para vocês, que é esse circuito da soma. Isso é um circuito de soma completa e nós vamos estar realizando a seguinte operação, que vai estar sendo mostrada na tela. Como vocês podem ver, a soma ela consiste em você somar os bits menos significativos e carregar esses números até os bits mais significativos. Ou seja, quando nós somamos 1 com 1, a soma disso, o resultado da soma vai ser 0 e ele vai passar para frente o número 1. E nesse caso, se nós tivermos 1 e 1 e o resto da última soma for 1, então nós temos que somar esses três números, que são 1, 1, 1. Então nós vamos ter como resultado da soma o número 1 e o resto como 1, que ele vai passar para frente. No caso do circuito, nós vamos ter então a entrada x, né, e a entrada y, que são os bits que nós vamos estar somando, e um carry in, que é o resto da última operação realizada. No caso da nossa soma de 10 bits, nós vamos ter então várias dessas somas, como vocês podem ver, e cada uma delas vai estar passando o resto para a próxima, porque nós passamos o resto para os bits mais significativos para nós conseguirmos realizar essa soma que foi mostrada para vocês. Então o circuito ele é relativamente simples, porém ele é muito grande. Então percebam que o resultado dessa soma é então passado para a saída, e eles vão gerar uma saída de 10 bits com um overflow, que significa que ele passou do limite. Um número de 10 bits pode chegar até 1023 e um número de 11 bits pode chegar até 2048. Ok. Então, com a soma feita, nós sabemos que nós recebemos então 10 bits de um dos operandos e 10 bits de outro operando. E aí nós saímos com um resultado de 10 bits e um overflow. Na subtração, nós vamos fazer a soma, porém, um deles vai ser convertido para um número negativo em complemento de 2. Aqui nós vamos estar dando um pequeno exemplo dessa subtração. Então percebam que o número que está sendo subtraído, ele vai ser convertido para um número negativo em complemento de 2 e depois disso vai ser realizado uma soma. E por que isso é importante? Porque fazendo a conversão desse número, nós simplesmente precisamos fazer a soma e nós temos a nossa subtração. A mesma coisa vai acontecer caso a gente tenha um número negativo. Então, se a gente já tem um número negativo e converter ele para um número positivo, nós vamos estar realizando essa subtração. Que no caso, um número que está sendo subtraído por um outro número negativo, consequentemente vai ser uma soma. Porém, é claro, nós não vamos estar tratando isso nesse projeto, porque no nosso projeto da calculadora simples, nós não temos números, entradas negativas. Bom, então, como vocês podem ver no nosso circuito da subtração, nós fazemos então a conversão do complemento de 2, que basicamente inverte todos os números e soma 1 no final. Então, como vocês podem ver, nós temos ali o carry in do primeiro, ou seja, da primeira operação, o nosso carry in é igual a 1, que significa que a gente está adicionando esse 1 extra. E os outros números que são do número que está sendo subtraído, eles são negativados, ou seja, nós temos uma porta lógica NOT. Agora, para a multiplicação, percebam que nós vamos estar utilizando várias somas. E no
eu vou mostrar para vocês um pequeno esquema de como essa multiplicação funciona. Então, vocês podem ver que a multiplicação, ela pega a multiplicação em si, ela pega todos os números, faz uma soma com esses números. Então, nós vamos estar pegando ali cada um daqueles bits e vamos estar somando com cada um dos 10 bits do outro número. É um processo um tanto quanto complicado. Nós vamos estar realizando exatamente a operação que vocês estão vendo, ou seja, esse circuito que está do lado é exatamente a representação, claro, muito maior, desse cálculo que foi mostrado para vocês da multiplicação. Então, vocês percebam que nós estamos somando 9 vezes, já que são 10 bits. E o número menos significativo do resultado dessa soma está sendo passado para frente, porque é o resultado da nossa multiplicação. Porque é um dos resultados da nossa multiplicação. É claro que aqui nós vamos estar nos importando apenas com 10 bits dessa multiplicação. Porque percebam que ele aumenta os bits quando nós estamos multiplicando, porque a multiplicação gera um número muito maior do que os números que estão sendo multiplicados. Então, tecnicamente, nós teríamos um número muito maior que 10 bits. Mas nós não vamos estar usando esse número maior de 10 bits, já que a nossa calculadora apenas aguenta 10 bits. Nós não podemos ultrapassar esse valor, então nós vamos pegar apenas os 10 bits que representam essa multiplicação. Então, números, por exemplo, 363 multiplicado por 300 não vão estar sendo utilizados na calculadora porque eles ultrapassam os 10 bits. Bom, agora para a divisão. A divisão também não é um outro processo fácil. Nós vamos estar utilizando esse esquema que vocês vão estar vendo da divisão em binário e é exatamente esse processo. Nós vamos então pegar o número que é o divisor, então o número que está dividindo, ele vai passar pela subtração como o número que está sendo subtraído. Ou seja, percebam que nós estamos no nosso circuito e até mesmo na própria lógica da divisão em binário, nós estamos pegando o resultado desse número, né, da subtração, do número que está sendo dividido, e nós vamos passar ele como o subtrator do bit mais significativo. Então percebam que diferente da multiplicação, que a gente vai do menos significativo, né, até o mais significativo, aqui nós vamos estar indo do mais significativo até o menos significativo do número que está sendo dividido. Então o número que está sendo dividido, ele vai sendo gradualmente subtraído pelo número que está dividindo. E isso que importa na divisão e é o que está sendo ilustrado para vocês aqui. Então nós pegamos o bit mais significativo do número que está sendo dividido, nós subtraímos ele, depois nós passamos esse resto para a próxima subtração e continuamente nós vamos fazer isso até o bit menos significativo. Lembrando aqui que, né, a nossa saída é o overflow da subtração. Então, lembram daquele overflow que tinha na subtração? Vai ser o resultado do nosso bit, nesse caso. Então, nós temos aqui 10 bits, não temos overflow dessa vez, nós temos 10 bits e cada um deles representa o quociente, cada um deles representa o quociente, mas, nesse caso, o que importa é que esse quociente é o overflow das nossas subtrações. Então, nós temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subtrações, 10 bits que vão ser obtidas. Bom, muito bem. Agora que nós terminamos a nossa segunda parte, então nós já sabemos como todas as operações vão funcionar nesse nosso projeto da calculadora,
nós podemos partir para outras partes do projeto também muito importantes.